Boa tarde a todos. É um grande prazer e honra receber na nossa conferência CDA a professora a doutora Nádia de Araújo, que eu particularmente considero a maior professora de Direito Nacional Privado do Brasil e que nos honra com uma parceria há muito tempo, muito frutífera, né? Desde a visita do professor Eric Jaime ao país, com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E é uma das madrinhas do Centro de Estudos Europeus e Alemães, porque poucos sabem, mas na seleção do DAD, dois consórcios de universidades estavam disputando, né? A Universidade Federal do Rio de Janeiro e a PUC do Rio de Janeiro, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a PUC do Rio Grande do Sul. Tivemos a sorte de ser os escolhidos, mas em ambos os projetos já havia muita colaboração, não é? E essa colaboração, parceria, né, da professora Nádia de Araújo, o grupo maravilhoso de professores da PUC-Rio e a nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, então foi escolhida para ser avaliadora externa, né, madrinha mesmo do nosso projeto. Então, muito bem-vinda, professora Nádia, é um prazer tê-la aqui, e eu passo a palavra ao professor Augusto Jäger, que será debatedor e também explicará um pouco o nosso centro para os alunos e toda a nossa audiência. Muito obrigado, professora Cláudia. Gostaria de saudá-la enquanto diretora do Centro de Estudos Europeus e Alemães nessa oportunidade. Também gostaria de saudar a professora Nádia de Araújo, nossa colega na academia, na Associação Luso-Alemã de Juristas, procuradora do Rio de Janeiro, advogada com especialidade em Direito Internacional e a maior especialista, como disse a professora Cláudia, em Direito Internacional do país, também plenipotenciária na Conferência de Haia, das negociações com o Brasil. Eu reforço o que a professora Cláudia disse, com os acessos agora remotos aqui, através do ProView e do RT Online, o seu livro está disponível a todos os nossos alunos, lançados nesse sistema que estamos tendo. O livro está integralmente disponível a todos os nossos alunos. E já era, né? Eu até tenho ele fisicamente em mãos ainda, está aqui, né? É o livro Teoria e Prática, justamente o que chama atenção também no título da palestra de hoje. Sobretudo, queria dizer que me emocionei no momento em que soube que o próximo Congresso Brasileiro de Direito Internacional, que possivelmente fisicamente, então, ampliará a cidade de Campo Grande, mais uma vez, lhe homenageará como homenagem central, assim como a professora Cláudia já foi aqui no Gramado, certa feita, e o professor Cláudio Finkenstein foi essa vez. No ano que vem será a senhora. Nós ficamos, como seus amigos, muito, muito emocionados com essa merecida homenagem. O Centro de Estudos Europeus e Alemão, então, foi um esforço conjunto de um grupo de universidades e de professores de duas universidades aqui de Porto Alegre, que venceu, como a senhora sabe, uma seleção universal e tornou-se o primeiro e único até agora centro no hemisfério sul do mundo, né? Dirigido pela professora Cláudia e dirigido também pelo professor Drayton, que é o correspondente na PUC. O centro tem realizado inúmeras atividades com o apoio constante do DAD alemão, o órgão que financia, e também com a correspondente contrapartida das universidades envolvidas. Nós ficamos, desde já, muito agradecidos também pela sua colaboração, tanto na concepção do projeto, como nas atividades deste centro, em especial esta conferência na data de hoje. Muito obrigado, então, pela sua aceitação. Boa tarde a todos. Só vou fazer a sua apresentação brevemente, professora Nádia, e dizer que é uma imensa honra tê-la aqui conosco na tarde de hoje para essa conferência. Em nome de todos os alunos, eu agradeço imensamente.
Então, iniciando a apresentação da nossa palestrante Nádia de Araújo, ela é doutora em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo e mestre em Direito Comparado pela George Washington University. Ela é professora associada da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, é membro titular do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, é membro da Delegação Brasileira para a Conferência de Haia de Direito Internacional Privado, é membro da International Academy of Comparative Law, sediada em Paris, é diretora de estudos da International Law Association, é integrante do conselho editorial da Journal of Private International Law, é autora de diversas obras envolvendo principalmente os temas da arbitragem e da cooperação jurídica internacional no direito internacional privado. Ela também é advogada. Professora Nádia, a palavra é sua. Muito obrigada mais uma vez. Marcela, muito obrigada. Cláudia, querida, Augusto, um prazer estar aqui com vocês, falando aqui do Rio de Janeiro, esse momento difícil que todos estamos vivendo, mas que também facilita muitas coisas, né? Eu tenho falado muito que há quem use esse momento de forma positiva e quem use de forma negativa. Eu sou das positivas, muitas coisas eu vou adotar, isso permite hoje que a gente tenha contatos mais estreitos, que a gente participe de programas que estavam difíceis, né? Porque uma conferência como essa eu ia levar 2 dias, eu tinha que ir, voltar, avião, enfim. E hoje a gente está aqui falando com a maior facilidade. Então, eu estou muito feliz, a minha ligação com a Federal do Rio Grande do Sul é antiga, é sincera, é talvez uma das ligações mais profícuas que eu tenho tido ao longo da minha carreira. Nós somos lá da década de 90, né? Nessa cooperação. Nem estávamos ainda no século XXI. Então, eu fico muito feliz de participar e estar aqui com vocês. A ideia que eu tive, e Marcela, você pode passar para a próxima, essa primeira ficha tem uns vídeos do YouTube da Conferência da Haia. Vamos passar para a próxima. Quem está passando? Eu que posso passar aqui ou não, ela? Não sei, a Marcela caiu. Caiu, mas voltei. Peço desculpas. Vamos ver se agora... Não tem problema. Marcela, passa para mim. Eu vou ter que só carregar novamente. Só um instante. Não vai precisar. Eu queria começar com um mapa, porque eu acho que contextualiza o que é, quem é e quem faz parte da Conferência da Haia. A Conferência da Haia de Direito Internacional Privado é uma organização internacional que tem esse nome esquisito, tão esquisito que eles resolveram viver com a sigla HCCH, porque é difícil ficar falando a Conferência da Haia do Direito Internacional Privado a cada vez. Então, agora é HCCH. Mas essa é a visão dela no mundo, no mapa, e um fator muito importante, que é o que eu quero realçar ao longo dessa minha palestra, onde eu vou falar dos trabalhos que ela realiza, do movimento que ela está fazendo para o futuro, para além de ser uma organização internacional de caráter legislativo, que produz convenções, que produz legislação, ela está fazendo outras coisas de muita relevância, que são esses trabalhos pós-convencionais que eu quero falar aqui. E esse é um ponto importante, dizer o que é a organização, dizer como ela trabalha, dizer que trabalhos ela vai fazer para o futuro e, sobretudo, para quem ela é, e ela é para nós. Ela é uma organização dedicada às pessoas. Quem se beneficia dos trabalhos da Conferência da Haia são os indivíduos, são as partes privadas nos processos transnacionais. Então, é interessante que, se de um lado ela é uma organização internacional
onde são os estados que atuam e negociam, o resultado desse trabalho é dirigido às pessoas. Eu acho que isso faz dela uma organização singular. A OMC, por exemplo, mais distante. A própria UNCITRAL, que tem muitas coisas que acabam beneficiando o comércio, tem um quê mais distante da pessoa. Eu acho que não tem outra organização que sirva tanto ao indivíduo quanto a Conferência da Haia. E eu acho que isso, eu disse na minha palestra no 18º Congresso, e o Augusto lembrou, você é homenageada, eu estou muito feliz com essa homenagem, muito honrada. Fiquei também sensibilizada com a lembrança do Wagner. Ele até me pediu para entrar no último momento que ele ia anunciar, mas eu estava na rua, ele me avisou antes, eu não tinha como entrar, mas eu vou nesse congresso desde o primeiro. Fui a quase todos, eu acho que dos 18 teve 2 ou 3 só que eu não fui. Então eu acho esse trabalho que ele faz de uma maior inclusão dos pesquisadores, a juventude do direito internacional, porque eu sou de uma época que o direito internacional era bastante distante dos estudantes, até visto como algo estranho, desinteressante, principalmente o direito internacional privado, que era no último ano. As pessoas estavam preocupadas com seus estágios, seus empregos, seus concursos, e achavam que a gente não servia para muita coisa. Mas isso mudou completamente e mudou do direito internacional privado ser visto como uma disciplina que cuida dos casos das elites para ser um direito que cuida de uma parcela da população que, pelo contrário, está muito vulnerável, que são os migrantes, os consumidores, e que quando saem do seu país, têm problemas em outros países, ficam ainda mais vulneráveis que em casa, pelas dificuldades de acesso à justiça, pela dificuldade com a língua. Então, a Conferência da Haia tem esse grande diferencial de se dedicar, seus produtos, por assim dizer, são voltados para as pessoas. E eles fazem parte da conferência 84 estados e a União Europeia, que atua como uma parte, um estado, como se um Estado-membro fosse. Isso traz, no meu entender, um desequilíbrio nas negociações, porque eles representam 26, é quase um terço, e eles vêm pesado. E, por exemplo, o Brasil, se vocês olharem esse mapa, notem que a América Latina está quase completamente parte, alguns países ali da América Central, e nós, nos últimos anos, temos nos unido, o que a gente chama de GRULAC, que é o grupo dos países latino-americanos e do Caribe, tentando nas negociações ter um peso maior, e não é fácil, porque nós não chegamos nem perto do grupo da União Europeia. E aí, outra particularidade das negociações é que o Brasil também acaba se alinhando com o pessoal dos BRICS, com a China, com a Rússia, com a Índia, mas a Índia participa menos, a África do Sul participa menos, apesar de ser membro. Mas, de qualquer modo, a sigla BRICS nos une nesse fórum especial. Pode passar a outra. Agora aqui eu estou numa fase fotografia. Isso aqui é o belíssimo Palácio da Paz. As reuniões da Conferência da Haia se realizam no Palácio da Paz. Pode passar a outra. Essa é a sala de negociações que fica atrás do Palácio da Paz, na Academia de Direito Internacional. E essa foto do túnel é onde fica a biblioteca, que é uma biblioteca espetacular e que realmente é um lugar único, que se tem acesso a tantas obras importantes do direito internacional. Os livros da professora Cláudia estão lá, os meus também. Augusto, meu livro, você mostrou,
Ainda tem já a edição de 2020. Está super atualizado, saiu agora em abril, no meio da pandemia. Eu sei. Então, Eu sei. Que A professora bom! Cláudia também me ensinou. Que bom! É claro que eu estou procurando não ter a essência, mas poder atualizar, e a jurisprudência tem sido muito rica nos últimos anos, e a gente não pode esquecer. Pode passar. Aqui ainda estou em fotos. Essa aqui é a nova sede da HCCH, que fica ali perto, o prédio do lado é do Tribunal da Ex-Iugoslávia, e a delegação na 22ª sessão diplomática que finalizou a Convenção sobre Sentenças Estrangeiras. Vocês veem aí, eu estou, o professor Marcelo Denardi aí do Sul está, a Lídia, o André Ramos, essa sentada do lado do Boni, sentada é a embaixadora do Brasil em Haia, muito ativa, ficou presente, foi nas negociações, teve um papel importante. Pode passar. Então, aqui é só uma ficha genérica de quando surgiu. Interessante que... Por que ela chama a Conferência da Haia? Porque era uma conferência mesmo, no sentido de uma reunião, e só se tornou uma organização internacional nos anos 50. E o que é importante é que esse caráter permanente fez com que ela tivesse um secretariado, um corpo de funcionários altamente técnicos e especializados que fazem avançar os trabalhos. E o Brasil teve um momento que estava na década de 70, saiu e voltou em 2001 e tem sido muito ativo, muito participativo nas negociações. Foi fundamental nas negociações da Convenção de Alimentos de 2007, nessa Convenção de Sentenças Estrangeiras de 2019, e tem, no momento, uma proposta de trabalho, um tema que duramente saiu da agenda e está caminhando para algum lugar, que é a proposta do consumidor turista, graças à professora Cláudia Lima Marques. Lutamos muito nas reuniões do Conselho para o tema andar, e agora está no momento que há um grupo de especialistas para ver os próximos passos. Eu não vou adiantar nada sobre isso. Pode passar. Essa missão deles, pode passar. Eu queria falar agora dessa metodologia de trabalho. Isso é uma coisa que pouca gente se dá conta. Como é que os temas avançam? Como é que se chega a uma convenção da Conferência da Haia? Se vocês entrarem no site, isso é uma exortação que eu faço todas as vezes. Explorem o site da Conferência da Haia. Fica em www.hcch.net. O site tem informações muito relevantes que vocês podem usar em várias coisas. A gente vai acostumando a navegar. Eu sei que você pode, inclusive, pelo menos navegar em português. Se você mudar a língua, no canto direito, a professora Cláudia e um grupo de Portugal, se não me engano, ajudaram nesse trabalho. Então, embora a maior parte da documentação original seja em inglês e em francês, você pode navegar em português, e tem muitas coisas que estão em português, porque o Brasil é parte, porque Portugal é parte. Então, quando um tema surge, primeiro, ele tem que ser aprovado na agenda pelos estados. Então, os estados, parte da organização, se reúnem todo ano, no mês de março, no Conselho de Assuntos Gerais, e esse conselho, também toda essa documentação está lá. É muito interessante como é que se trabalha. O secretariado, os estados, enviam uma documentação. Previamente à reunião, essa documentação está lá, vocês se entrarem no site da Conferência da Haia, na parte do Conselho, vão ver a data do ano do Conselho. Então, você tem todo o material, todos os documentos, por exemplo, com relação ao consumidor turista. Esse ano
o relatório do grupo de especialistas que se reuniu, o documento estava, e esse é um item da agenda. Então, essa é a forma deles trabalharem. Os estados, partes, participam dessa reunião do conselho de 3 dias. Eu nem sei se teve conselho esse ano ou se já estava na pandemia. Estou na dúvida. Você sabe, Cláudia? Teve, né? Teve, sim. Teve. Foi assim, no finalzinho, né? Porque foi bem no começo de março. E então, você sempre sabe quais são os tópicos de trabalho da conferência, porque nas conclusões e recomendações você tem cada tema e como é que está o andamento, se tinha um grupo reunido, se eles aprovaram o relatório, se eles mandaram mais adiante, se vai ter uma comissão especial, etc. Então, o tema entra na agenda. Em geral, o secretariado ou alguém de fora é comissionado para um estudo exploratório para saber se aquele tema é viável. É muito comum a conferência da AIA, e essa é uma das expertises do secretariado, é enviar questionários muito detalhados para os países sobre o status quo, sobre o tema, para então irem adiante. E aí, isso é ano a ano, o conselho, por recomendação do secretariado, pode, em geral, você tem primeiro um grupo de especialistas, que são juristas na sua capacidade pessoal, mas com uma certa diversidade geográfica, uma representação mínima geográfica, um grupo de 15, 20, para avançar com o tema. O conselho dá um mandato específico sobre o que eles vão fazer e depois pode passar. Você passa por um grupo de trabalho, aí já de representantes dos estados, para finalmente, se o tema está num certo nível, você ter a instauração de uma comissão especial, que é onde começam as negociações. Quando você tem uma convenção, é assim que isso acontece. A última convenção da Conferência da Haia sobre sentenças estrangeiras teve um grupo de especialistas, depois teve um grupo de trabalho formado por uns 20 membros, e eles saíram com um primeiro projeto de convenção, e as negociações foram iniciadas em 2016 com uma comissão especial, e aí é todo mundo naquela sala ampla, lá do Palácio da Paz, tem períodos de negociação, tem trabalhos entre as sessões para desenvolver temas, pequenos grupos, etc. Até que, finalmente, nesse caso, a comissão especial se reuniu em 16, 2 vezes em 17, 18, 4 reuniões, e em 19 nós tivemos a sessão diplomática, e aí sim é a negociação do texto final, e ao final você tem uma convenção internacional. Então, se vocês olharem o site da conferência, eles têm até hoje 38 convenções. Aqui você pode mudar, é a plaquinha. Pode mudar, Marcela. Aqui a fotozinha com a plaquinha do Brasil. Olha, tudo em francês, não é lindo? Apesar do inglês e do francês serem as línguas oficiais, é por ordem alfabética do francês. A gente sempre está perto da Bélgica, de Belarus, da China atrás, enfim, ou na frente. Até, ultimamente, eles não estão arrumando a sala só em ordem alfabética. Tem umas mega delegações, o Brasil, a China, os Estados Unidos, eles deixam lá atrás mesmo, porque tem tanta gente, precisa de mais espaço. Mas é em ordem alfabética. Pode mudar. Então, se vocês olharem o site, a conferência tem hoje 38 convenções, 2 protocolos e os princípios para os contratos, que é um exemplo de soft law. O que é importante hoje não é mais simplesmente fazer uma nova convenção. E é muito difícil, porque a conferência decide por consenso, e apesar do consenso não ser unanimidade, também não pode ter ninguém contra. Você não vota os artigos,
Você tem que ir chegando em algo aceitável para o grupo. Isso é duro. Isso é duro quando você tem mais de 80 países, quando você tem posições divergentes, quando você tem sistemas jurídicos diferentes. Então, pouco a pouco, a conferência se deu conta de que mais do que pegar uma convenção que está envelhecida, que está precisando de um ajuste, e começar do zero uma negociação para uma segunda convenção, é preciso trabalhar com uma adaptação. E essa adaptação se dá com guias de boas práticas, com um monitoramento constante. Está tendo aqui um... Vou até fechar a janela. Só um minutinho. É a marcha ré de um caminhão que faz esse barulhão na rua. Então, é preciso, por exemplo, monitorar a aplicação da convenção pelos estados, porque vocês vejam, no Brasil, você tem uma lei nova. Mesmo aqui a gente sendo um sistema unitário, cada estado sai aplicando de um jeito. Você precisa ter o STJ para uniformizar a jurisprudência. Você luta em casos onde há um dissídio jurisprudencial, em geral importante. Só que uma convenção internacional no mundo, você não tem isso. Você não tem um tribunal para reclamar. Você não tem um lugar para discutir. Então, esse papel da Conferência da Haia, de monitorar essa aplicação, de procurar intensificar o diálogo para que isso seja feito de forma uniforme, hoje, a meu ver, é até mais importante do que uma convenção nova. E em algumas convenções, eu vou falar desse grupo em seguida, que eles agruparam, assim, eles têm 38 convenções, mas tem algumas que não são assim muito populares, né? Eu diria que tem umas 10 populares, que realmente são as mais usadas. E dentro dessas, eles agruparam um pouco, principalmente as ditas processuais, a Convenção de Obtenção de Prova, a Convenção de Citação, a Convenção da Apostila e de Acesso à Justiça. Essas 4 andam sempre juntas. Então, elas são alvo de, a cada 5 anos, de uma reunião, e aí sim é uma comissão especial de todos os estados, tal qual a negociação de uma nova convenção, e onde são discutidos temas sobre a aplicação da convenção. E com isso eles têm construído uma prática de monitoramento, com esses guias de boas práticas, com essas revisões, sendo um fórum para escutar os estados, o que está dando certo, o que está dando errado na implementação, o que a gente precisa de novo. Às vezes a gente precisa de um protocolo, de algo pontual no tema, e não a mudança completa da convenção. E o outro ponto final é o de promover a maior integração das autoridades centrais, principalmente nessas 4 convenções processuais e nas convenções de família, que também estão andando juntas, que são sequestros menores, adoção eles fazem separado, alimentos e a de lei aplicável, também são convenções que trabalham com autoridades centrais, quer dizer, a Conferência da Haia inventou essa ideia de você ter alguém para cuidar da convenção no dia a dia, com nome, endereço, telefone, para a coisa andar. Porque também só simplesmente, e esse é um defeito, assim, uma ausência nas convenções mais antigas e mais simples e mais direcionadas para a lei aplicável, como a do trust, como a dos regimes matrimoniais, que elas simplesmente dizem qual é a lei aplicável, como é que se resolve as coisas, mas não tem um dia a dia, não tem uma autoridade central acompanhando, até porque não há requerimentos a fazer. Nas convenções processuais e nessas de família, especialmente alimentos e sequestros menores, a grande
questão que é diferente é você usar a convenção como um meio de pedir alguma coisa. Então, em geral, tem um formulário, tem que pedir para alguém, tem que pedir em algum lugar, e aí as autoridades centrais têm um papel fundamental. Então, essa atitude deles de também trabalhar essa aplicação e esse relacionamento das autoridades centrais é muito importante. Pode passar duas. Passa mais uma. Essa aqui, essa lista, né, das convenções que o Brasil faz parte. A apostila é a convenção do dia a dia. Eu recomendo a todo mundo. Se formou, apostila o diploma. Já fica com ele na gaveta apostilado. Você não sabe o dia que você vai precisar levar ele para algum lugar. Ele vale, a partir daí, em 104 países. Certidão de casamento, nascimento, esses documentos basicão. Apostila tudo. Já fica na sua pastinha da vida, tudo apostilado. Ainda mais com essa vida global que a gente leva. Amanhã você vai fazer uma viagem, resolve casar, já tem sua certidão de nascimento apostilado, já pode casar, ninguém vai te incomodar. As duas seguintes, de citação e obtenção de provas, são duas convenções de caráter processual, elas servem muito para a área privada, para o civil e comercial. Sequestro de menores é muito conhecida, acesso à justiça, ela serve tanto a sequestro quanto a alimentos, que é a última, que ela ajuda na questão da assistência jurídica, e a da adoção, que eu nem vou falar, que a professora Cláudia é a maior especialista nessa convenção. Pode passar? E aqui eu queria chegar aos instrumentos, e eu caminho um pouco para o final, porque eu queria que nós tivéssemos tempo para os debates. Nos trabalhos pós-convencionais dessas três convenções. Agora, em 2020, eles lançaram esse guia de videolink. O que é isso? Primeiro, o que quer a Convenção de Obtenção de Provas? Regras claras quando você precisa ouvir uma testemunha no exterior, ter um especialista, ter um parecer ou um perito, mas ela serve muito para testemunhas. E tem uma discussão enorme sobre quais são as provas. Você tem aí uma diferença estrutural entre os países da Common Law, onde os advogados têm um papel maior, onde os advogados fazem as provas, e os Estados Unidos com Pretrial Discovery, que aliás é proibido, que aliás é um tópico que na convenção os países podem fazer reserva, e fizeram muitos. E, de outro lado, o sistema de direito civil como o nosso, que é impensável que uma testemunha fale perante alguém que não seja o juiz. Então, quando você tem esse vai e vem de prova, a prova tem que ser útil. Não adianta pedir uma prova lá que vai ser tomada por advogado que é imprestável aqui. E não adianta pedir para a gente e não deixar o advogado fazer pergunta que vai ser imprestável lá. Então, a convenção, ela ajuda. E ela tem soluções para essas questões. E aí, também, ela não tem nenhuma linguagem proibitiva do uso do videolink. Gente, a convenção é de 1970, nem fax tinha, que dirá vídeo. Tinha nada, tinha um telefone mal parado, entendeu? Então, é muito bom que você leia e, de fato, nas comissões especiais, como eu disse, desses trabalhos pós-convencionais, que eles mandam primeiro esses questionários para os países, perguntam o que está acontecendo, estão usando, o que está fazendo falta, o que a gente pode ajudar? Um dos pontos que surgiu nos últimos 10 anos, 10, 15 anos, será que a gente pode fazer uma audiência à distância? E se eu falasse isso no ano passado, todo mundo ia ficar meio de nariz virado. Mas hoje, gente, hoje está tudo à distância. Então, olha que interessante
eles foram desenvolvendo um guia de boas práticas para essas audiências por videolink, né? E o que é importante não é usar a tecnologia é fácil, a tecnologia está, e as pessoas sabem e foram usando. Como é que você garante o devido processo legal? Como é que você dá garantias para a audiência ser bem conduzida no plano internacional? O que cada um tem que olhar? Como é que você prepara e conduz essa audiência? Porque não é assim, tem videolink, liga lá para o juiz e ele sai perguntando o que você quiser. Não é assim. Então, é complexo e não deixa, e assim, a facilidade tecnológica não aproxima a cultura jurídica, não. Então, esse guia de videolink, e também preocupado com os aspectos técnicos e de segurança, é um avanço enorme. Leia o guia está disponível, gente. Dá uma olhada. E ele vai servir, olha que interessante, não só para as audiências internacionais, mas até para as audiências que a gente está tendo nacionais por videolink. Pelo tipo de regra e de sugestão, porque não é uma regra, é soft law, pelo tipo de indicações e sugestões que eles dão. Então, essa é um exemplo, e saiu assim, foi engraçado que o guia de videolink saiu assim, acho que em abril, logo depois que começou a pandemia. No sequestro de menores, nós temos algumas coisas interessantes. Nós temos o Incadat, que é uma base de dados de casos mundiais de vários países sobre os diversos artigos da convenção. Se a gente tem uma convenção e quer um mínimo de aplicação uniforme, a gente precisa saber como decidem os outros. Na parte de guia de boas práticas, tem vários guias, e o 6º guia saiu agora também, é sobre o artigo 13.1b, sobre o não retorno da criança em casos excepcionais de violência, que é uma questão muito delicada. Há um guia de mediação e há os country profiles, que é muito interessante. O secretariado faz um questionário detalhado sobre direito aplicável de guarda. Manda e os países respondem, isso está na internet, está lá com a bandeirinha do país, que serve até para você se informar, não necessariamente quando você está usando a convenção. Serve para quem precisa se informar antes de um caso da convenção, antes de fugir com uma criança. Né? Então, tudo isso é muito, muito bom. E, finalmente, na apostila, que era antes um selão, assim, um selo com tudo escrito, e essas informações ficavam em um livro físico, hoje você tem o e-apostille. O Brasil demorou para entrar na apostila, mas entrou de pé direito. Hoje você apostila, você tem um QR Code, você, onde estiver, você acessa o CNJ e tem o seu documento apostilado. Inclusive, eu sei que os cartórios não ficaram muito felizes, porque o jeito como o CNJ regulamentou a apostila, o trabalho dos cartórios de apostilar e, nesse momento, informar o CNJ tudo o que precisa, mas depois eles não podem mais vender certidão, porque está tudo lá, você pega a hora que você quiser. Eu soube que isso é o que é, assim, eles só podem cobrar nessa primeira hora e acabou. Depois você não precisa mais deles. Não é como certidão de nascimento, que a cada 5 meses você tem que tirar uma nova, elas perdem a validade, eles têm lá o livro, eles tiram quantas eles quiserem. A apostila não foi feito isso. E permite-se essa verificação online da autenticidade. Bom, esse é um panorama geral que eu queria dar. Eu acho que é muito positivo o Brasil estar ativo na Conferência da Haia. Há algumas convenções mais antigas que eu acho que o Brasil devia adotar, como a Convenção da Escolha de Foro, que o nosso CPC de 2015 já está adequado. Acredito que nós devemos adotar a Convenção de Sentenças Estrangeiras, para a qual nós trabalhamos duramente.
E também acredito que o projeto de turistas deve seguir. Esperamos que isso aconteça em breve. Só quero dizer a vocês que o trabalho da Conferência da AIA é muito lento. De uma ideia para você chegar à convenção final utilizada por todo mundo, com vários países aderentes, você leva uns 15 anos. Tem muito como ser menos. É uma reunião anual, é um sistema de construção delicado e um pouco lento para o mundo que a gente vive, mas muito consistente. E essa luta pelo consenso é muito importante e é difícil porque os países têm ideias diferentes, tradições jurídicas diferentes, não é fácil. Então, com isso eu termino e estou aqui aberta para os debates. Professora Nádia, muito obrigado pela sua claríssima exposição. Vejo que também extramuros aqui lá no grupo de professores do WhatsApp está sendo muito mencionada a sua exposição. Aqui a professora Cláudia também já referiu o grande número de professoras, professores que já foram nominados, que participam dessa atividade, que reúne nesse momento mais de 60 pessoas. Eu tenho uma pergunta. Eu acompanhei aqui a sua referência, o trabalho dessa importante organização, que é a Conferência de AIA, e acompanho há muito tempo já a sua particular atuação lá, especialmente no plano mais recente, no Judgment Project, junto com o professor Marcelo Denati, que é nosso colega aqui em Porto Alegre. E o número de convenções já que a conferência fez, a senhora referiu muitas delas em particular aqui, a figura da autoridade central, que é uma genuína inovação da própria conferência, o ritmo das audiências, e eu acho que também a obtenção de provas mudará muito, né? Havia um projeto no stand-by de obtenção de provas lá, eu acho que agora aquele projeto sai, porque permitia até por e-mail algumas informações, e agora eu acho que isso será desmistificado. Eu acho que a pandemia vai fazer, assim como a senhora referiu nas audiências, que também o regime de obtenção de provas sobre o direito estrangeiro, especialmente, será muito facilitado, penso eu. Mas eu queria lhe perguntar sobre essa outra questão que envolve a temática da europeização, que também muito me atrai, como os colegas sabem, que é a inusitada situação da União Europeia fazer parte dessa convenção. Eu vi na própria referência sua no slide inicial, 84 estados mais a União Europeia. E parece, como já tivemos a oportunidade de observar com a senhora, ou a senhora a mim, numa palestra que recentemente dei, que a participação da União Europeia tem os seus inconvenientes e os seus benefícios. Imagino que compartilho com a senhora a ideia de que o inconveniente é o eventual entrave das negociações, porque ela é um tanto pesada, assim, com muitos estados, aí o que ela é como o Brasil em relação ao Mercosul, tem 70% de tudo. A União Europeia lá tem um grande percentual do número de estados que representa, né? E assim deve ser na OMC também, que é um outro fórum onde a União Europeia está. Mas, por um outro lado, assim como a presença de 27 estados, representados por um único voto, um único representante, uma única posição, pode bloquear muita coisa, também, e essa é a minha pergunta, eu lhe pergunto que quando a União Europeia assina uma convenção, significa que a probabilidade dela funcionar é muito alta, como é o caso do protocolo de alimentos. E acho que a União Europeia já chegou numa reflexão interessante, que ao invés dela, a União Europeia, com todo o poder do direito da União Europeia, supranacional, regulamento e tal, ao invés dela fazer um regulamento, que é uma mera reprodução de alguma convenção da Conferência de Haia, ela tem assinado. Eu acho que isso também é um ponto positivo. A prova é o protocolo, que em vez de fazer um protocolo sobre lei aplicável aos alimentos,
a União Europeia legislou sobre a parte que não estava na Conferência de Haia, que é a parte sobre o foro competente e o reconhecimento de sentença, e rapidamente, num artigo do protocolo de alimentos, fez uma referência in totum, uma referência global ao protocolo, prestigiando a Conferência de Haia enormemente nisso. Então, eu deixo essa reflexão para a senhora comentar se também vê algo de positivo na participação da União Europeia na conferência. Augusto, muito bom essa sua pergunta e eu vou responder. Estou vendo aqui também no chat algumas perguntas, eu vou tentar também responder. Quando eu digo que assim, me impacta pessoalmente na mesa de negociações, quando a União Europeia fala e fica difícil dar a volta, eu estou falando Brasil, aqui lutando por uma posição. Mas eu tenho consciência, e o que é mais triste, Augusto, e aí eu falo do ponto de vista como professora de Direito Internacional. Eu cheguei a participar na negociação da Convenção de Alimentos, a União Europeia estava um pouco começando. E a Conferência da Haia sempre foi um local onde os países europeus despontavam. E hoje eles são todos calados, amarrados. Eles só podem falar na reunião de coordenação antes das negociações. Coitados, não dormem, né? Porque as negociações começam às 9h30 da manhã, às 8h eles têm reunião de coordenação. Quando acaba a negociação às 6h, eles voltam para a reunião de coordenação. E aí eles brigam. É difícil eles terem uma posição comum. Mas a gente não vê no plenário essa riqueza de ouvir os franceses, os italianos. Agora, com o Reino Unido saindo, vai agitar um pouquinho. Mas você tem toda a razão que, por outro lado, nós não vamos ter, quando tiver o apoio da União Europeia, convenções com 4, 5 países aderentes, como é o caso dos regimes matrimoniais. Ou a convenção vai para frente com a Europa ou não vai. Isso é muito positivo. Essa questão dos alimentos, eu achei ótima solução. E acho que eles têm, e você bem sabe disso, como o direito internacional privado europeu, europeizado, está mais comum, está até menos conflito de leis, né? E as regras de conflitos hoje, a lei de introdução deles são os regulamentos, você já não tem mais leis de introdução, por assim dizer, país a país. Claro que eles caminham numa mesma direção e fortalecem soluções mais uniformes, mais racionais para o direito internacional privado. Então, tem um lado positivo muito grande. Cláudia vai falar ou quer que eu responda aqui um pouco desse chat? Não, eu agradeço muitíssimo também essa brilhante conferência, como sempre, de uma gentileza e de uma pedagogia que nos encanta, da professora Nádia. Muito obrigado. Os alunos organizaram essa conferência, querida Nádia, então eles vão ler as perguntas, certo? Que eles fazem. E eu também gostaria de perguntar às professoras que nos honram com a sua presença, professora Mercedes Albornoz, de México, não? De Argentina, mas está no México, a professora Valesca Borges, a professora Leila Cavalieri, a professora Tatiana Skeff, talvez alguma outra professora ou professor que eu tenha não reconhecido, né? E se gostariam de fazer alguma pergunta, aparecer aqui para os nossos alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da PUC do Rio Grande do Sul, e colaborar com esse debate, enquanto a Marcela vai lendo aí algumas das perguntas. Pode ser assim, Nádia? Pode, ótimo. Que eu tenho o chat aqui também, mas pode seguir assim. Só para constar na gravação depois, professora Nádia, a gente costuma fazer a leitura. Então, eu vou fazer a leitura, de repente, de um conjunto de perguntas e a senhora depois vai respondendo todas depois. Poderia ser? Pode ser. Então, tá bem. Temos, então, a primeira pergunta é da nossa doutora, Lúcia Daquino. Ela diz: professora, boa tarde. Em sua opinião, a Convenção da Haia sobre a circulação de sentenças trará impactos benéficos aos consumidores?
Depois nós temos a Patrícia Durante, que pergunta, professora, quais são os desafios hoje à elaboração e adoção da Convenção sobre o Consumidor Turista? Onde estão as resistências à proposta? Agradeço muito. Depois nós temos uma pergunta do Pietro Weber. Professora Nádia, boa tarde. Gostaria de ouvi-la sobre o artigo 22C da Lei Brasileira de Arbitragem. Na hipótese de um tribunal arbitral com sede em Paris aplicando o direito brasileiro, expedir a carta arbitral solicitando a cooperação de uma corte estatal brasileira, a senhora entende ser necessária a concessão de exequatur pelo STJ? Deixa eu ver se temos mais. Nossa, muitas perguntas. Lara Dias. Olá, professora. O que a senhora pensa acerca dos efeitos práticos dos princípios da AIA sobre o direito aplicável aos contratos internacionais? E também o que pensa sobre a possibilidade das partes escolherem um tribunal estatal como foro e um instrumento de soft law no direito aplicável? Deixa eu ver se tem mais alguma. Sim, aí nós temos o João Carlos Souza. Professora, como você vê o potencial dos trabalhos pós-convencionais para regular novas tecnologias como ODRs, sentenças digitais, etc.? Tá, e a Tatiana falou, eu tenho. Tatiana, falou. o que você quer? Boa tarde, professora Nádia, que satisfação ouvi-la novamente, me alegro muitíssimo por estar aqui nessa tarde de hoje, ouvindo a senhora, e também já estendo aqui o agradecimento ao convite à professora Cláudia, sempre muito gentil, e ao professor Augusto, que também está aqui conosco, e a todos aqueles que também nos acompanham. Professora Nádia, a minha pergunta, ela, de certa forma, vai ao encontro um pouco do que a Lara trouxe também no questionamento dela acerca do uso da soft law no âmbito da HCCH. Gostaria de ouvir um pouquinho da senhora, o que a senhora acha acerca dessa, talvez, virada a esse direito flexível, né? Eu vejo, inclusive, nesse slide que a senhora colocou aqui por último, né? Guia de boas práticas, guia de mediação, os próprios princípios para contratos citado na belíssima pergunta da Lara, né? Eu gostaria de ouvir um pouquinho da senhora, o que a senhora acha sobre essa, talvez, virada soft law no âmbito da HCCH. E eu agradeço muitíssimo pela atenção. Tá bom. Então, vamos lá. A questão da Convenção de Sentenças ser benéfica para os consumidores. Veja, a possibilidade de bases indiretas de jurisdição para os consumidores foram definidas fora do 5.1, então no 5.2, e são mais benéficas mesmo, porque não é assim, não é que o hotel, por exemplo, pode ir contra o consumidor aqui no Brasil que não pagou. É o contrário. Se você, como consumidor, for contra o hotel, conseguir a sentença, a sua sentença anda. A dele, não. Houve essa diferenciação. Eu estou super simplificando, mas a Convenção de Sentenças Estrangeiras ela não se aplica indiscriminada a qualquer caso de consumidor. Ela é bastante limitada e eu acho que é benéfica. Como ficou, né? A definição de consumidor ficou um pouco mais restrita, mais na linha da União Europeia, da pessoa. Nós aqui no Brasil temos pessoa jurídica também, isso não entrou, mas de um modo geral eu acho que foi benéfico. A questão, eu não sei, Pietro, né? Pietro, eu acho que sim. Eu acho que o que vier de fora pedindo exequatur, pedindo para fazer algum tipo de diligência, tem que passar na STJ, sim. Veja, a Convenção de Obtenção de Provas, ela é um elo entre os países, mas a ponta do direito interno é sempre pela lex fori. Então, você transmite pela Convenção de Obtenção de Provas, mas o que vier vai para o STJ. Tanto que o STJ já utilizou, já houve
cartas rogatórias provenientes do exterior pela via da Convenção de Obtenção de Prova e que o STJ teve que dar o exequatur. Inclusive, tem 2 casos que eu estou assim um pouco surpresa. Nós fizemos a reserva ao pre-trial discovery para não fazer. Vieram 2 pedidos dos Estados Unidos de pre-trial discovery e o STJ deu porque disse que a reserva não é assim tão reserva. Não sei o que vai dar, fiquei um pouco chocada, mas aceitou, disse que aquilo é só quando for muito grave. Então já deu uma interpretada diferente. Já vamos ter que responder o próximo questionário dos trabalhos pós-convencionais numa saia justa. Porque a gente fez a reserva e não está usando a reserva. Enfim, mas tudo que vem através da convenção, vem pela via da convenção, mas quando chega aqui, a obtenção de provas é do nosso jeito. E quando chega numa outra ponta, a mesma coisa. A convenção é para o caminho. A convenção é para ligar os 2 países. O processo é sempre lex fori. Então, você sempre usa as regras que tem internamente. E isso causa uma certa surpresa. Daí porque o guia de videolink tem essa preocupação. Teria que ser uma outra palestra, gente. O guia tem 100 e tantas páginas, mas o guia é muito interessante. Deem uma olhada. Não vou contar mais. Trabalhos pós-convencionais para novas tecnologias, sentenças digitais. Olha, sentença digital, assim, eu já tive esse problema. A nossa sentença é digital no sentido que a nossa sentença brasileira hoje não é mais assinada fisicamente. E na convenção de sentenças, se ela estiver em vigor, o fato de que a sentença vai de acordo com a lei do país. Então, se aqui não assina e tem aquela assinatura digital ao lado, a autoridade central certamente vai ter que atestar que aquilo é o modus operandi do Brasil e vai transmitir. Agora, uma regra específica para isso, a maior dificuldade hoje, e a gente viveu isso agora na pandemia, é ter um certo programa comum. Por exemplo, eu estou falando hoje nessa nova plataforma de vocês, que essa ainda não tinha usado. Como é que chama essa? Eu uso o Zoom, eu já usei o Teams. Cada um tem uma coisa. Acho que outras universidades federais têm também mesmo. Pois é, mas eu digo assim, né? Cada uma tem um jeito. E então, não espere de um trabalho pós-convencional a definição de uma plataforma. Espere a definição de regras para que cada um possa utilizar a plataforma que for mais adequada. Regras comuns sobre como acessar. Então, não sei bem o que mais que eles vão fazer. Mas eles estão partindo. Aí, apostille, cada um, a ideia da apostila eletrônica tem regras comuns e cada um vai fazer de um modo. Tem gente que é totalmente eletrônico, o Brasil é misto. Você tem a apostila no documento e tem a apostila eletrônica. E tem muitos países que ainda estão somente com a apostila física. Tem uma pergunta nova aqui da professora Leila, né? Se nas negociações a respeito de convenções sobre direito de família, qual a maior dificuldade que vocês encontram? Existe um tema tabu? Olha, tem dificuldades, principalmente com os países que usam a lei da Sharia. Poucos deles são da Conferência da Haia. Mas tem uma dificuldade enorme no sequestro menores sobre os direitos de guarda em países que não respeitam os direitos da mãe, por exemplo. Então, esse é um assunto difícil. No tema da barriga de aluguel, da surrogacy, que está se discutindo questões ligadas a parentesco, eu não tenho acompanhado diretamente, mas eu sei que ali tem questões bem difíceis. Então, no direito de família, o que é difícil é o conflito de
culturas, eu diria. Tinha uma pergunta antes, que alguém perguntou alguma coisa dos princípios dos contratos. Vou buscar aqui para a senhora. É Lara. Lara, isso mesmo. Dos efeitos práticos. Olha, os princípios, eles podem ter vários tipos de efeitos práticos. O primeiro deles é de servir de sugestão para países que queiram modernizar, modificar sua legislação. Está meio pronto, você pode fazer uma lei com aquilo, principalmente para quem não tem, assim, tipo nós que vivemos nessa velha história do artigo 9 da Lei de Introdução. Cláudia, você sabia que tem um PLS novo, o 1038, só do 9? Eu achei que ele é igual ao nosso lá, da atualização do CDC. Não é. É meio diferente. Ele é parecido. A justificativa do PLS 1038 é o nosso artigo, meu e seu, tá? Mas não é o que a gente fez no outro. Não é a mesma coisa? Não. Então mudaram. Eu achei que era a mesma coisa. No primeiro momento, ele parece, porque ele tem o 9A, o 9B, o 9C, tem para o consumidor e tal. Aí eu fui ler, não é igual. Tem umas diferenças, assim. Não é o subsidiário, a lei de celebração, tá meio diferente. Então vamos trabalhar nisso. Eu vou reclamar lá e a gente continua. Bota aí seu pessoal para ver. Gente, PLS 1038, está no Senado. Então, não é bem igual. Então, os princípios podem servir para isso, podem servir para as partes adotarem no contrato. Certamente, quando você tem um contrato cujo litígio vai ser resolvido num tribunal arbitral, você tem essa liberdade de escolher a lei e a liberdade de esclarecer como será essa escolha, e você pode usar os princípios. E se você escolhe um tribunal estatal como foro, e esse instrumento... Vejam, o instrumento da AIA é sobre como chegar à lei aplicável. Ele não é a lei aplicável como os princípios do UNIDROIT. Então, ou você copia a cláusula, você copia como eles escolhem na sua cláusula no contrato, mas o direito material aplicável é outro. Ele não é isso. Os princípios da AIA sobre a lei aplicável aos contratos internacionais são 15 princípios para você ter uma certa regras de conexão para chegar à lei aplicável. Então, não tem muito como eles serem os escolhidos. Então, ou você os usa como critério para chegar à lei aplicável, e aí você inclui no contrato, ou eles são adotados como lei, ou um tribunal arbitral os usa como método de escolha da lei aplicável. É um pouco por aí. Agora, o direito aplicável efetivo ao contrato, este sim é um direito material que pode ser estatal, e se for seguida a regra dos princípios que admite a lex mercatória no artigo 3, aí sim, se você tiver essa regra e escolhido os princípios do UNIDROIT, por exemplo, você aplica os princípios do UNIDROIT ao contrato. Eu acho que é isso. Tabu. Tem mais alguma pergunta, Marcela? Você que é Não, professora. A senhora respondeu com maestria todos os questionamentos. Lhe agradecemos imensamente. Estou vendo aqui que botaram o PLS. Cláudia, bota alguém aí para estudar esse PLS. Ele é estranho, ele é diferente. Eu já mandei uma mensagem para o Senado Federal para me darem também explicações. Isso pode acontecer, viu? Porque as sugestões elas passam por assessores legislativos e talvez mudem sem que a gente tenha, infelizmente, sido consultado. Mas sempre é possível dar uma arrumadinha. Então, vamos estudar isso efetivamente para sair melhor, né? E agora a atualização do Código de Defesa do Consumidor já tem o pedido de urgência, deve ser votada a parte do superendividamento, e depois vamos nos voltar para o comércio eletrônico. E aí, junto está a atualização da lei de introdução, que é uma possibilidade, Nádia, de nós, eventualmente,
melhorarmos algo, incluirmos algo com base nesses novos documentos de AIA, não é? Acho que seria muito interessante. Se bem que devo confessar que achei a sua redação magnífica, né? Não acho que não e muito principiológica assim para o futuro, né? Mas sempre é possível melhorar alguma coisa que tenha evoluído, né? Já nesses 5 anos. Faz bastante tempo, né? 5 anos, né? E tem que ver se não vai dar algum tipo de colisão, né? Vai que vota o 9 no CDC e tem esse PLS do 9 no Senado e vota depois. Não, de qualquer maneira, o CDC muda a lei de introdução. Pois mas esse PLS é para mudar o 9 da lei de introdução também, será que... Também eu acho que é aquela sugestão que nós mandamos e que mudaram, mas enfim, isso a gente tem que ver, né? Vamos estudar com detalhes. Eu agradeço muitíssimo uma plateia tão qualificada, né? As queridas professoras, a professora Flávia do Canto, também da PUC, do Rio Grande do Sul, esteve presente, não é? E agradeço muitíssimo esse momento de reflexão sobre a importância da cooperação jurídica internacional, né? É um tema fascinante e a própria Convenção de Haia, né, que já tem mais de 100 anos, ela está mostrando uma evolução, né? E isso deve realmente nos ajudar a continuar sugerindo temas e trabalhos para a convenção. E uma coisa que me chamou a atenção é que em outubro, né, desse ano, temos novamente o nosso grupo de experts, né? Então, eu, a professora Tatiana, fomos reconduzidas pela nova secretária nacional de consumo, né? E não sei se vai ser física a reunião, mas de qualquer maneira queremos participar, né? E ver das possibilidades da sugestão de proteção do consumidor turista, né? Muito bem colocado pela professora Nádia. Essa é uma proposta brasileira, né? A primeira de todas. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, que algo positivo saia desta sugestão. Bem, infelizmente, temos que ir aproximando-nos no final, mas vimos que temos muitos alunos de Direito Internacional Privado, então gostaria de dar a palavra à professora Nádia para que concluísse também sobre o desafio dessa cadeira agora, nos currículos das nossas faculdades, né, e a necessária valorização do direito internacional. Eu creio que o que a gente aprende de tudo isso é que a disciplina está cada vez mais próxima dos indivíduos. E eu gosto de dividir a análise entre aquilo que interessa ao indivíduo, que viaja, que casa, que separa, que tem filhos, que tem problemas de sucessão, nesse mundo global, e a gente está vendo que mesmo com a pandemia, em que as viagens diminuíram, não diminuíram os nossos contatos internacionais e, portanto, não vão diminuir os casos e as consequências de questões internacionais, mesmo não físicas. Então, talvez o grande desafio agora seja estudar a questão de como sair dessa grande pergunta do território, né? do lugar, da coisa, do ato, que sempre foi a base das regras de conexão. Então, eu acho que a gente tem esse desafio para muitas áreas. E na parte do comércio também, não sei se vocês viram, mas eu recebi, semana passada, agora, com a entrada da Lei de Proteção de Dados, o WhatsApp mandou já umas novas normas. Vocês leram? Tem lei estrangeira, tem outra jurisdição, tem um monte de coisa. E a gente está aqui quieto, usando o WhatsApp em casa, aqui no Brasil, sem parar, né? Vocês já leram do Airbnb? Vocês já leram do Facebook? Tudo cláusula de lei estrangeira, tudo fora os outros que não são os nossos. Como é que fica? Então, eu acho que a matéria está próxima de todo mundo. E eu quero crer que a gente precisa dela
para se inserir melhor no mundo. Então, eu tenho mais esperança hoje do que quando eu comecei a lecionar, porque naquela época era hermético, era distante. O professor Jacob Dollinger falava do caso da princesa de Beaufremont, daquele caso de uma moça que fugiu da França para casar com seu amor na Inglaterra, e porque ela era menor num país e não no outro, anular o casamento. Vocês podem imaginar um casamento anulado por um pai hoje? Que deu um problema de direito internacional privado? Claro que não. Então, a gente passou a outras coisas, mas quem é hoje que não usa o WhatsApp e que agora não está, talvez, segundo as regras que eles nos mandaram, sob a jurisdição de um outro país, o que é um pouco absurdo, né? É preciso entender o direito internacional para saber o que você aplica, o que você não aplica, onde é que você pode ir, e uma certa interdisciplinariedade, assim, uma conexão com as outras disciplinas. Eu acho que a gente precisa ser visto pelas outras disciplinas. Sei ainda como. A gente precisa se conectar mais com o pessoal do civil, com o pessoal da LGPD, com o pessoal do penal. Dá para fazer penal hoje sem cooperação? A notícia hoje, né? Não sei se vocês viram, julgou um habeas corpus aí, qualquer, do Lula, querendo informações da cooperação penal, com DRCI ou não, se teve cooperação, se não teve, com a Emilat. Dá para falar dessas coisas sem falar com a gente? Sem estudar direito internacional privado? Graças a Deus, não. Então, eu acho que a gente tem muito o que fazer. E assim eu termino. E agradeço muito. Bom ver você, Cláudia. Bom ver vocês. Queria estar aí. Se você tivesse, se não fossem esses tempos, se você me convidasse, eu pulava no avião e estava aí pessoalmente. Que maravilha. Eu agradeço muitíssimo e passo a palavra à Marcela para fazer o encerramento e o agradecimento em nome dos alunos. Por favor, Marcela. Professora Nádia, foi uma exposição maravilhosa. A senhora contribuiu muitíssimo para o nosso conhecimento. Os elogios no chat são numerosos, não só no chat dos nossos grupos que temos dos alunos, de WhatsApp, do grupo de pesquisa. E o recado que a senhora deixou ao final sobre a importância do estudo dessa matéria, enfim, com certeza despertou um brilho no olho dos nossos alunos. Então, agradeço em nome de todos os estudantes por a senhora ter dedicado todo o seu tempo, toda a atenção nessa palestra. Foi inesquecível. Muito obrigada e uma boa tarde. Tá bom, boa tarde. Obrigada, hein? Um abraço a todos. Um abraço. Obrigadíssima. Onde